seja bem-vindo ao programa Atualidades Pampa desta sexta-feira, 10 de novembro. Amanhã entra em vigor a reforma trabalhista. Aqui no Atualidades Pampa nós vamos discutir alguns pontos desta reforma e o que você precisa ficar ligado para saber desta mudança, dessa transformação. O Brasil, você sabe, está de vento em popa. Tudo maravilhoso, a economia anda muito bem, obrigada, a insegurança não existe, não precisam falar de reforma trabalhista, reforma tributária, nem nada parecido. É claro que eu estou fazendo aqui Tomei um susto. Exatamente, é pra isso. Pensei, o que aconteceu com a Carla na sexta-feira? Você sabe que eu estou brincando, mas o pior de tudo é que não parece brincadeira, porque eu acho que é dessa forma que pensa o presidente da Câmara dos Deputados aqui do Brasil. O Maia resolveu dar 10 dias de folga para os parlamentares. Que maravilha. Mas felizes do que nós estão eles, os deputados. Nós estamos felizes porque, afinal de contas, hoje é sexta-feira, depois vem sábado e domingo, dá para aproveitar um pouquinho. Tem o feriado para quem pode no dia 15 da próxima semana, mas os parlamentares, como não precisam trabalhar, como está tudo muito bem, obrigada, vão tirar 10 dias de folga, Marne Barcelos. Isso é muito bom, tirar 10 dias de folga, principalmente. Há quanto tempo tu não tens 10 dias de folga? Muito tempo. Que o povo brasileiro está pagando tudo, né? O povo brasileiro que paga todos eles, né? Que dá todo esse subsídio, inclusive em termos de corrupção. Nós brasileiros que financiamos tudo isso. Você que está nos vendo aí nesse instante que está financiando tudo isso. Toda essa, como diz o Vitorino, essa prosopopeia. Porque é a realidade. Eles vivem de sofisma. Vivem de sofisma, falando. Como você começou praticamente era um sofisma, aquela história ali, Exatamente. né? Dizendo porque eles disseram isso, eles estão sofismando, estão mentindo, uma mentira que parece verdade. Então, porque assim, juntando, no final de semana, são 5 dias de folga, cansado, tá? Falei pro Chicão. Segunda, terça, quarta, que é feriado, quinta e sexta. Daí junta o final de semana, né? Aí faz sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, completa no final. 10 dias para os deputados. Aí eu fui ler a notícia e disse assim, bom, pelo menos o Senado não vai acontecer isso, ó. A Câmara dispensou, mas o presidente Eunício Oliveira, do Senado Federal, disse que não vai dispensar os parlamentares e que haverá deliberação na segunda, dia 13, e na quarta e na terça, dia 14, perdão. Porém, uma consulta prévia de pauta mostra que não há projetos importantes para serem votados. Não há uma deliberação importante porque o presidente já está prevendo uma falta generalizada dos senadores. Ele não deu folga, mas as pessoas se dão folga. Se o presidente não dá folga, para que votar projetos importantes? Isso parece uma palhaçada. É uma grande palhaçada. É uma grande palhaçada. O Brasil virou uma piada pronta. Infelizmente, a gente tenta dar um pouco de seriedade muitas vezes nos temas que a gente discute aqui, mas tá demais o negócio. Não dá. Não, é uma falta de respeito. Marli, simplesmente num canetaço, 10 dias de folga, não precisa aparecer, tá tudo certo. Esse Rodrigo Maia tá se revelando também, outra coisinha que eu vou te contar, né? Bom, também filho a fruta não cai longe. Filho de César Maia, disse que queria esperar o quê? E a gente não vai esquecer que ele acabou de voltar da Europa. Lembra que ele foi fazer um tour com outros deputados, né? Diz ele que para entender melhor de segurança mas com o nosso dinheiro. É uma ilha da fantasia, Brasília, Chico. Mas, Vitorino, quando eu falo de militar, eu estava falando até pro deputado, o nome do deputado Mauro Pereira, que estava no programa do Paulo Sérgio, parece que eu estou fazendo uma ilação, um convite à anarquia. É que não tem mais sentido, pessoal. Eu acho que os senhores que estão em casa estão vendo que o Marne, o Vitorino falou, é a Carla. Não é a mentira, é a realidade. É uma brincadeira que estão fazendo nesse país. Esses polícias têm que sair do poder, sair na marra de lá. Tem que cercar aquele Congresso e mandar pra rua. Ou os militares têm que intervir nessa história aí, porque não tem outra saída. Porque todo dia é uma notícia. E a cara de pau é tão grande que o seu Temer foi essa madrugada visitar o Rodrigo Maia na sua residência para negociar a Previdência, os outros apartes. Quer dizer, meia dúzia decide 200 milhões. Tem que ter um pouco de moral na cara quem está em casa. Eu acho isso aí, Vitorino. Porque não adianta mais falar e negociar. É que assim, ó, Chicão, o caldo que está se formando no Brasil é um caldo muito perigoso.
É um caldo, não é um caldo de cultura, é um caldo sociológico muito perigoso. Nós estamos, sabe, quem conhece um pouco da história do Brasil e acompanhou de perto, por exemplo, a Revolução de 64, sabe que o caldo era muito parecido com esse que nós estamos configurando agora. Sindicatos fazendo arruaça nas ruas, as corporações tomando conta da máquina pública, políticos irresponsáveis. Era feriado para lá, feriado para cá, não votavam nada, empurravam com a barriga, conchavam os políticos em redutos, dinheiro público jogado fora em obras que ligavam nada a coisa nenhuma. Era o caldo de cultura de 64 que os americanos apoiaram o regime militar brasileiro. É inegável, o Henry Kissinger participou diretamente. O Henry Kissinger chamou a atenção e disse para os militares: olha, tá virando bagunça, vai virar um país comunista, porque a bagunça, a única coisa que conserta a bagunça é o recrudescimento. O recrudescimento é o quê? Ou a esquerda toma conta e recrudesce, como fez na Venezuela, porque assim, aqui no Brasil tem passeata, a polícia vai na rua e dá um tapa num desses bagunceiros, o mundo se acaba no outro dia. Na Venezuela, o Maduro mandou atirar nos estudantes, matou 167. O Maduro mandava o exército atirar nos estudantes. Agora, há meses atrás, nos movimentos lá na Venezuela. Então, os mesmos que apoiam o Maduro, aqui no Brasil, reclamam de dar um tapa sabe? Então, assim, essa hipocrisia, a cidadania vai se revoltando. Você pensa que o general Mourão tá sozinho naquilo que ele disse? Faz uma pesquisa na internet ou olha os sites, as páginas para ver, logo depois daquela manifestação de general Mourão, o que a população pensou? 9 em cada 10 manifestações estava assim. Gente que nunca pensou em regime militar, em recrudescimento. Chicão, isso aqui, Chicão, as mensagens, quando tu fala aqui, fechar o regime, autoritarismo, coisa e tal, as pessoas falam bastante. Em top de gente apoiando aqui, o Chicão tá certo, Chicão tem razão. Tu nunca foi tão apoiado na tua vida quanto é aqui agora. Por isso que eu brinquei. Se tu te candidatar a deputado, tu te elege fácil. É só o que eu sinto. Claro. Sabe? Que as pessoas. Aí alguém vai dizer, é um voto do ódio, é um voto. Sim, é um voto do ódio, mas quem é que tá provocando o ódio? Mas é um ódio do lado e o ódio do outro lado. É um ódio do outro, porque o sujeito, o país pegando fogo, se arrebentando o país, corrupção tomando conta, querem vender tudo, vão vender a Eletrobras e anota, estão preparando a venda da Petrobras para o ano que vem, pode anotar, a Infraero está praticamente vendida, praticamente privatizada, no ano que vem vão vender a Petrobras, anotem, aí, sabe, a coisa vai degenerando, aí você vê, mas quem é que está contra o Temer? Aí você vê quem está contra o Temer é PT, PSOL e não sei o quê. Pô, eu não quero esses caras, mas também não quero que está aqui. Aí você fica sem alternativa. E aí forma o perigoso caldo de cultura da indignação da cidadania que hoje toma conta do Brasil. Tu sabe que isso que o Vitorino falou, Marne, tu conhece bem a história, tu sabe, tem 2 episódios na história que retratam isso. Isso no século XVI ou XV, com a Revolução Francesa e a Revolução Iraniana. Cara, chegou a tal ponto a Revolução Francesa que Luís XV, o Rei Sol, Maria Antonieta, eles comiam só a língua do fazão e atiravam o fazão fora do Palácio de Versalhes. Tinha montanhas de carne de fazão e o povo morrendo de fome. O povo não podia comer nada. E é mais ou menos a nossa proporção. Nós estamos passando por um momento difícil e eles estão fazendo horrores lá em Brasília. Não foi a Maria Antonieta que falou, mas o povo está passando fome, não tem pão, e por que eles não comem brioche? E outra coisa, Vitorino, não tem, foi a Maria Antonieta. A Revolução Iraniana foi mais ou menos igual à Revolução Iraniana. O Shah Mohammed Reza Pahlavi fazia festas suntuosas no deserto, casado com aquela mulher, casado com aquela Faradiba e torneiras de ouro, e o povo na miséria total. Uma hora chegou os ayatollah e terminaram com a história. Chegou uma hora e terminou com a história. Pega deputado, tira tudo de lá, põe tudo pra rua, põe senador pra rua, põe o general tomar conta, eleições daqui a 6 meses, quem tá no poder não pode se reeleger, e terminou a palhaçada de Dória. O que tá acontecendo também na
Venezuela. Mas é que está saindo do outro lado. Na Venezuela foi pelo viés ao contrário. No Brasil não tem esse viés. As Forças Armadas querem moralizar o Brasil. Sim, não, tô falando de Nicolás Maduro. Mas Nicolás Maduro que hoje, aliás, aprovou dentro do Parlamento da Assembleia Nacional Constituinte a lei contra o ódio pela convivência pacífica e tolerância, porque eles têm esse discurso que é tudo pela paz e bem pelo contrário. Matam pela paz e pela tolerância. Exatamente. Penas severas estão previstas de 10 a 20 anos de prisão contra tudo que eles considerem incitação ao ódio. Vejam bem, como inclui bloqueio de ruas, conhecido na Venezuela como guarimbas, tá certo, Marne Barcelos? Mas os movimentos sociais. Os escraches, nome dado às humilhações públicas de indivíduos em protestos, as manifestações políticas, uma fotografia impactante em capa de jornal e até o grito dos influencers. Influencers são pessoas que são influenciadoras dentro da internet e meios digitais que viralizem nas redes sociais. Então, quer dizer, acabou a democracia há muito tempo e agora Coreia eles do estão Norte colocando... na Venezuela, ditadura. Esse programa só existiria lá se nós falássemos bem do Maduro e dos seus asseclas. Sim. Exatamente. Aí o grande Maduro, meu presidente, tá lá. Está lutando pela paz do nosso país. Paz. Este homem maravilhoso, extraordinário, mas é um reles. Ele quer o bem do povo e tudo mais. Chacal. Eu escutei, hoje eu tô pegando o vício de escutar 97.5, a Rádio Pampa, né? Escutei o Gustavo Vitorino, tá com uma audiência enorme, né? Marne Barcelos faz a participação de manhã e o Vitorino faz a participação à tarde. E a gente tá bem feliz. E eu vim escutando vocês falarem sobre as Filipinas, que também acontece algo parecido nas Filipinas. Só que o presidente da Filipinas é meio maluco, né? É completamente maluco. Ele é completamente Qual foi doido. a declaração plataforma dele, Duterte, se elegeu, era: vou acabar com o tráfico de drogas nas Filipinas. Pô, todo mundo votou nele. Ele tá cumprindo a promessa, tá matando tudo. Tá matando todo mundo. Quem é traficante, quem não é, quem é suspeito, tá matando tudo. Tá indo tudo. Matando tudo. Sabe o que ele falou no encontro econômico da Ásia lá? Ele disse o seguinte: olha, eu quando tinha 16 anos matei um cara. Ele falou isso. Mas matei com uma faca numa briga. Sim, porque ele olhou torto pra mim e eu resolvi matar. E aí, não satisfeito, a representante, acho que foi do Japão, representante da ONU para os Direitos Humanos, falou que a ONU estava preocupada pela forma como o presidente das Filipinas estava conduzindo os direitos humanos no seu país, com penas de morte indiscriminadas, coisas e tal, E o presidente das Filipinas pegou o microfone e disse: olha só, você está me ofendendo, a mim e ao meu governo. Se só estivesse mais perto, não foi a mulher, não, se só estivesse mais perto, eu lhe dava um soco na cara. Olha que absurdo. O presidente das Filipinas disse que ia dar um tapa, um soco na cara. Ele falou punch, soco, né? Tapa na cara da representante das Nações Unidas no encontro da Ásia. E o que aconteceu? Nada? Nada. Ninguém quis se meter com o louco? Nada, porque ele é doido. Então, assim, é preciso cuidado, né? Não, muito cuidado. Preciso cuidado, porque muitas vezes o remédio em dose errada vira veneno tão mal quanto o mal. Então, ou mais poderoso. Ou mais poderoso até. Então, assim, o cara falou que ia acabar com... Tá bom, tá acabando com o tráfico de drogas, porque lá... Ofereceu uma recompensa em dinheiro para quem, né? Quem matasse traficante. E aquele negócio, Marne Barcelos, o Chicão já descreveu aqui que acontece muitas vezes em alguns países muçulmanos. Lá, eles não satisfeitos em matar o traficante, eles fazem a família do traficante desaparecer. Sim, matam a família junto. Ou matam a família, ou mandam ir para outro lugar, enfim. Quer dizer, o presidente das Filipinas, eu acho que está viajando na maionese, legal, né? Se é que dá para chamar isso de maionese, porque puxa vida. Tá bom, eu não sou muito esse negócio de direitos humanos, porque a expressão direitos humanos aqui no Brasil ficou distorcida, ficou deturpada pelos hipócritas e populistas que usam essa expressão para justificar bobagens. Mas nesse caso, eu acho que cabe, Marne, direitos humanos. Sim, o povo filipino sempre foi um povo sofredor. Primeiro foram dominados pelos espanhóis, os espanhóis,
que deram o nome, Rei Filipe. Filipinas vem de Rei Filipe. Depois foram dominados por outros países, inclusive pelos Estados Unidos. Depois, eles foram invadidos pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o general MacArthur estava lá, teve que ir embora, fugiu porque não podia se meter aquilo quando os japoneses entraram. Depois, os Estados Unidos ganham a guerra, é devolvido governos e assim por diante, né? Se vê tanto sofrimento. Tem determinados países que sofrem em demasia. Outro país que sempre sofreu foi a Polônia, né? Com as invasões e tal. Então, são países que parece que são destinados a ter governos fracassados como esse que está nas Filipinas e como esse bolivariano. E o grande mote do bolivarianismo seria o Brasil, que nós já estávamos no caminho, né? No caminho, com passadas largas, step by step, passo, né? Aí é o contrário, passo a passo, step by step, em cima dessa coisa toda. Eu digo a vocês, integrantes, né? Sabe o que eu tenho pena? Pena dos meus netos. Pena dos meus netos, do mundo que eu estou passando para eles, para os meus netos, porque a minha geração, não a sua, mas a minha geração que pertenceu ao seu avô, etc., nós todos somos responsáveis por isso, pelo sufoco cultural brasileiro, por tudo aquilo que foi feito, pelo achatamento da cultura, da educação no nosso país. É fundamental. Como vocês sabem, o CEPERS continua em greve. Quer dizer, exatamente. Hoje a decisão em assembleia foi pela permanência da greve. Mais de 60 dias em greve, eles vão continuar, Vitorino. Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Todo mundo que acompanha esse programa sabe que eu já critiquei várias vezes o CEPERGS, mas dessa vez o CEPERGS não tem culpa. Não? Pela manutenção? Muito pelo contrário, Por não. quê? O CEPERGS propôs o fim da greve hoje. O presidente do CEPERGS se manifestou, disse que a greve estava enfraquecida, que são poucos professores, os 40 e tantos núcleos do CEPERGS, parece que só 4 ou 5 conseguem ainda manter o movimento atuante, ou seja, um pouco de greve, e disse que era hora de pensar nos alunos, enfim, o ano letivo, pais, enfim, porque a opinião pública, pois bem, o CEPERGS se manifestou, o CEPERGS pediu o fim da greve e foi para votação. Foram 1.170 votos pela manutenção da greve e só 500 e pouco pelo fim da greve. E aí começou a gritaria, Carla, muitas bandeiras de partidos políticos. Então, assim, não dá mais para acusar o CEPERGS. Sim, o CEPERGS é politizado? Mas infelizmente a classe dos professores do Estado hoje foi totalmente dominada pela política. Bandeiras de vários partidos políticos, partidos de sempre, aqueles de esquerda que a gente já conhece, os partidos de sempre. Não foram 2 nem 3 bandeiras, foram muitas bandeiras dos partidos políticos. E, Marne, toda a manifestação ninguém estava falando de atraso de salário, de aumento, de piso dos professores, o discurso era só fora Temer. O que interessa uma coisa com a outra? Era fora Temer. O discurso era fora Temer. Como é que vai ficar o ano letivo? Tinha um ou outro que xingava o Sartori, mas o discurso era fora Temer. Quer dizer, a classe dos professores no Rio Grande do Sul foi tomada por uma ideologia, e a gente já disse aqui, eles ficam bravos quando a gente diz, mas é verdade. Hoje a esquerda tomou conta da classe dos professores do nosso estado. E até o CEPERGS hoje começa a perder o controle sobre a categoria profissional. A autoridade já era. E isso explica a degeneração do ensino no nosso estado. A degeneração, infelizmente, o ensino no nosso estado está comprometido. E hoje foi uma demonstração constrangedora de que isso aconteceu. Repito, muitas bandeiras de partidos políticos e os professores obedecendo a ordem, ao comando desses partidos políticos, votando inclusive contra o CEPERGS, que é a entidade que, bem ou mal, representa os professores do nosso estado. Ou seja, mais uma vez o que a gente tem dito reiteradamente, hoje ficou provado, ficou escancarado de forma tácita. É uma pena, o ensino do Rio Grande do Sul, que já foi a referência, hoje foi tomado pela ideologia de esquerda
e não representa mais nada, sequer um ensino de qualidade. Dá um tempinho agora e voz aos nossos telespectadores através do Facebook, do WhatsApp e também do e-mail. Começando pelo Facebook, a nossa fotinho já está lá e já está sendo curtida também e bem comentada. A Ivone, boa noite, bancada querida. A Tânia, boa noite, queridos. Eu e meu marido, como de costume, assistindo o que há de melhor na TV. A Lisete, linda camisa do Chicão. Magda Fernanda, boa noite, bancada, bom programa. A Tânia, Carla, teu cabelo tá muito bonito. A Neuza também reparou no meu cabelo. O meu cabelo é apenas um mousse. Eu fiz uma escova ontem para apresentar o programa e hoje ela apenas colocou um mousse e ficou desse jeito. Eu achei bem legal também. Não, não é de chocolate. É um mousse? É um mousse. Dá pra ver lá no meu Instagram, @CarlaKrieger. Ali na história, que fica os 24 horas, eu coloquei ela fazendo o meu cabelo só com o moussezinho que resolveu. Maria Rosa diz o seguinte: boa noite, bancada amada. Mãos ao alto. Agora o governo está roubando o tempo que já era pouco dos brasileiros descansarem com essa reforma. O que mais falta roubar dos brasileiros? A Mara, boa noite, assisto muito vocês. Cadê a Magda e a Jéssica? A Jéssica nós já explicamos e também na quarta-feira ela falou, ela saiu de férias. A Magda está trabalhando, está em Gramado já desde ontem no Festival Internacional de Turismo de Gramado, né? O Festures. Então, Magda Beatriz estará de volta ao Atualidades Pampa na próxima segunda-feira. E aí no WhatsApp, Vitorino? Dona Carla, fazer um drops da Magda? Claro. Hoje pela manhã. Usar o drops da Magda pela manhã, depois. A gente dona Magda me ligou e mandou um vídeo para mim dizendo: Chicão, eu amagalei. Amagalei é o termo que eu uso quando a pessoa fica magal. Carro de magal. Camaro. Amarelo, nada a ver. O preto, legal, com roda preta, é o carro, aquele estilo muscle car. A Magda dirigindo um Camaro em Gramado, entre Gramado e Canela, um Camaro, um carro poderosíssimo, motor V8. Meu Deus. Ela tá poderosíssima, dona Magda Beatriz. Enquanto essa camisa é uma camisa XT laranja, que não está à venda, eu coloquei ela, fiz ela para mim, porque é a cromologia, o estudo das cores do ano que vem, dizem os chineses que é o ano da cor laranja, mas a cor para o Réveillon, como sempre, é o branco, com detalhes vermelho e preto, que é Exu e Ogum. Isso vai ter uma edição especial nossa, XT camisa Réveillon branca. Vamos à opinião bem chique, hein? Achou chique, tá bom, obrigado. Chique. Olha aqui, ó. Aliás, os telespectadores já estavam te cobrando qual é a cor mesmo do Réveillon, Chicão Tofani. Pela Umbanda, essas três cores. Então é branco, vermelho e preto. Exato. Tá bem. O Henrique Menin, de Horizontina, manda uma mensagem aqui engraçada. Ele diz o seguinte: boa noite, bancada. Acho, na verdade, positivo essa folga do Congresso. Serão 10 dias em que eles não vão votar nenhum projeto para prejudicar a gente. Verdade. Que bom que eles vão ter essa folga. Quietas não incomoda, né? O Michel tá dizendo aqui, ótimo trabalho, coisa e tal, alô, papapá, e diz que a Carla tá linda. Obrigada. Que mais aqui? E mandou congratulações pela programação mais dinâmica da Pampa. Obrigado, Michel. Obrigado pela gentileza. Eu e o Mário Barcelos agradecemos a sua audiência. Já que você falou na programação da Rádio Pampa, hoje eu fiquei profundamente satisfeito, para não dizer profundamente emocionado, quando recebemos um WhatsApp de Paris. O cidadão mora em Paris e disse que graças a ele, né? Mas ele disse ali na sua mensagem que aquilo que eu havia dito durante muitos anos que eu venho pregando, da leitura, da filosofia, essas coisas todas, ele se interessou por isso e começou a estudar filosofia. E hoje ele está casado, mora em Paris e cursa a Sorbonne. Olha, isso me deu uma felicidade tão grande de poder colaborar, de poder incentivar as pessoas à leitura, ao conhecimento, à cultura. A única coisa, sempre digo, que diferencia as pessoas é o conhecimento, é a cultura. Isso me deixou profundamente feliz. Ele estava ouvindo em Paris a Rádio Pampa pela internet. Então, quer dizer, a abrangência da Rádio Pampa, o crescimento de audiência da Rádio Pampa já está se tornando internacional. Notícia e notícia.
Cultura e disciplina. Isso. Não, sem a disciplina não vai a lugar nenhum. Pessoa indisciplinada. Chico Altofone é um homem disciplinado. Exatamente. Também estou aprendendo contigo, Marne Barcelos. Disciplina eu acho fantástico. Vinícius Fialho. Boa noite, bancada. Sou telespectador assíduo. Peguei um Uber e o motorista se dizia ex-traficante e me ofereceu drogas ou até para levar em qualquer ponto de venda. Fiz a denúncia ao Uber 3 vezes, pediram para eu relatar e não quiseram fornecer a placa do veículo. Alegaram a lei do Marco Civil da internet. Como faço para denunciar sem me envolver? Segue anexo print da resposta do Uber. Para Vitorino e Carla, mas eu vou deixar para ti. Eu acho que quando você faz um pedido do Uber, fica registrado no seu aplicativo o nome já do tem motorista, ali a placa, né? A placa do carro, o nome do motorista. É simples, você procura a polícia e pode até só levar o celular, desbloqueia ele, o policial vai ali, sabe, ou mexer no Uber, ele vai ver, você vai dizer a data e a hora da corrida. Ele vai ver ali a foto do motorista, o nome do motorista, a placa do carro, o trajeto que foi feito, sem problema nenhum. A partir dali a polícia investiga e certamente vai chegar a esse cidadão. Não tem maiores dificuldades, não. Até porque o Uber é o seguinte, pode ser muito bom prestador de serviço, mas se você precisar de alguma coisa deles, esquece. É um número de telefone que ninguém atende, ninguém fala com você. É verdade. O Uber nesse ponto é táxi, repito, táxi, alguma encrenca que você tem IPTC, identificação do motorista. Eu só ando de táxi. Tem tudo, A nossa telespectadora Maria Ieda está preocupada com a questão da lei que é um projeto de lei, né? Uma PEC que a gente chama, sobre o aborto, sobre a permissão do aborto ou a proibição do aborto, melhor dizendo, quando em casos de estupro. Isso foi votado numa comissão durante essa semana, dentro de uma legislação que nada tem a ver com isso, dentro de uma legislação que está discutindo licença maternidade para prematuros, né, o aumento da licença maternidade. Eles embutiram dentro do artigo 1º da Constituição Federal a dignidade humana desde a sua concepção, e isso abre brechas jurídicas para proibição do aborto quando até mesmo a mulher foi vítima de estupro. O presidente da Câmara, antes de sair desta folga de férias, né, nesse período curto aí de férias, ele disse que essa alteração não passa, ele garantiu, pela Câmara de Deputados. Mas é um problema, né? Porque vai estar lá sendo votado. Aí a gente está com esse telespectador. As bancadas evangélicas são ultraconservadoras. Se deixar... tem uma turma de parlamentar, Marne, que por sua ideologia, por seus conceitos, qualquer projeto que apresenta, a gente tem que virar do avesso. Sabe como é que é? Ler as entrelinhas, ler as vírgulas, porque sempre traz um componente ali que pode causar, digamos assim, retrocesso. E esse é um deles. Olha bem, eu não sou favorável ao aborto. Vou deixar bem claro, eu sou contra o aborto. Mas existem casos em que o aborto é necessário. Não apenas no tocante à fisiologia, mas no tocante aos aspectos psiquiátricos da mulher. Você fazer uma mulher ter um filho de um estupro é uma monstruosidade, é estuprar essa mulher por 9 meses de forma violenta e para o resto da vida psicologicamente. Eu acho, nesse ponto, revogar esse dispositivo. Desculpe os religiosos, mas a religião tem que ter o limite do bom senso. Se uma religião manda eu pular do prédio, eu não vou pular do prédio. A religião que vai catar coquinho. Então, assim, vamos devagar. Como é que você vai condenar uma mulher a uma prisão psicológica para o resto da vida, tendo filho de um estupro? Ou uma pessoa que tem uma patologia irreversível e que está prevista em lei e que permite à mulher, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, realizar o aborto. Por que você vai condenar esta mulher? Por que você vai condenar essa família a esse peso social? Porque é um peso social. Algumas pessoas suportam dignamente, outras não. Essa mulher pode amar ou não? Ela tem que ter, tem que ter opção. Ela tem que ter opção. Eu acho que tem que ser dado o direito mínimo à mulher de, sabe,
decidir sobre o seu futuro. E um filho, um ser humano, não é um cachorrinho que você devolve pro canil. Não é um brinquedinho que você joga no armário, no guarda-roupa. Não é assim. Então, eu acho que esse retrocesso é muito perigoso. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Certa está a nossa telespectadora que está se informando, que está preocupada e que pode pressionar, porque a gente sabe que a única coisa que funciona é a pressão popular. Sim, porque... A reforma da Previdência, por exemplo, não passou até agora, porque eles sabem tá se pressionando. semana que vem, que ano que vem tem eleições. Então, eles estão querendo manter a ficha limpa. Já o Mário Lourenço Ritter nos informa aqui, acho que é o Tofone, no primeiro jogo da repescagem, a Itália perde para a Suécia 1-0 e está quase fora da Copa do Mundo. Ela perdeu, não está quase fora, porque tem o segundo jogo em Milão. 1-0 semana que vem. Mas a Itália dominou a partida contra a Suécia, teve 64% de posse de bola contra 36% dos suecos. O jogo foi em sol, na Suécia tirou de Estocolmo para fazer mais pressão, uma cidade menor na Suécia, mas eu acho que a Itália em Milão, ela consegue superar a Suécia. O problema é se a Suécia faz um gol. Aí a Itália vai ter que fazer 3. Vale o gol qualificado? Gol qualificado. Esse é o grande problema. E a Itália tem um problema muito grande. É um problema de atacante. De todas as seleções italianas que eu monitoro, desde que eu assisto futebol profissional, 66, da Copa da Inglaterra, começou a minha paixão por futebol, quando a Inglaterra venceu na final a Alemanha. Essa, para mim, é uma das piores seleções italianas. Prova que jogadores brasileiros que foram negados aqui no Brasil, como Jorginho e Éder, são titulares da seleção italiana. A Itália tem um grande goleiro, Buffon, uma mega camisa, 4 vezes campeão do mundo e não tem nada mais. Mas eu acho que tem chance de passar pela Suécia em Milão. Mas o jogo do Brasil, hoje de manhã, aconteceu uma coisa inédita. O gol do Marcelo, a bola foi a 100 km por hora. Uma bola com velocidade, um chute com uma velocidade de 100 km por hora, ele é praticamente um dos chutes a gol que se originou em gol. Não adianta um chute ser chutado com força e não fazer o gol. Talvez um dos maiores chutes que resultaram em gol na história do futebol. O Brasil ganhou, não convenceu, teve um gol que foi validado pelo árbitro eletrônico, pelo monitor, um amistoso desnecessário, mas a seleção do Brasil vai indo, vai porque é data FIFA, tem que fazer alguma coisa. Eu, se fosse técnico da seleção brasileira, eu treinava, às vezes o treino é melhor que uma partida que pode causar lesão, tudo, transtorno de viajar uma seleção lá para a Europa, mas o futebol é assim, o Brasil venceu, é isso que vale. Boa noite, bancada. Sim, Gustavo Vitorino está certo. O mesmo aconteceu no Rio. Uma amiga me disse que lá, falando sobre os professores, estavam com bandeiras e protestos de fora Temer. Ou seja, aqui como lá e em todo lugar, combinaram de se manifestar contra o Temer e não pensam nos alunos. É a opinião da Cláudia Rucha, nossa telespectadora. Pois é, o que a gente está vendo é a explicação do porquê o Brasil está em último lugar em educação nas Américas, segundo. Olha aqui, eu tenho uma mensagem bem interessante aqui de uma telespectadora. Eu não sei se eu devo citar o nome dela. Ela é professora e me relata um caso aqui bem curioso. A professora Maria Doroteia, pronto. Ela é professora e ela disse o seguinte: a classe dos professores universitários está dominada pela esquerda. Ela disse que fez doutorado em letras. E deu até o nome, fiz doutorado em letras na Uniriter. E olha, quem não segue a cartilha deles não tem vez. Tá falando aqui uma professora, um mestrado, uma pessoa que vive exatamente isso que a gente está sabendo, que a gente está vendo. Você entra nas universidades públicas, até nas privadas. A ideologia que você está falando é PT, é isso? Não é PT, é esquerda. Pode ser PSOL, pode ser PCdoB, pode ser PSTU, os partidos de esquerda. Quer dizer, essa ideologia de esquerda é a ideologia que não deu certo em lugar nenhum do mundo, não funcionou em lugar nenhum do mundo e aqui no Brasil prospera de forma constrangedora. Na educação, Marne, olha que geração nós estamos formando.
Olha a geração que nós estamos falando. Sabe que tem até o Marne falou ali sobre o que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, do mundo. Mas tem um ditado que eu não sei exatamente como se diz, mas a ideia, com certeza, vocês vão entender. Que mundo vamos deixar para as nossas crianças? Quem sabe a gente inverte a pergunta. Que crianças nós vamos deixar para o mundo? Porque o mundo, o futuro vai ser feito dessas crianças. Se a gente não educar, como o Marne diz, seja na escola, seja dentro de casa, qual é o futuro dessa geração? Então, acho que essa frase é... Acho que é Mark Twain. Mark Twain. Antes de reclamar que mundo deixamos para os nossos filhos, pense nos filhos que estamos deixando para o mundo. Porque é muito interessante. Dá um exemplo aí, é o que está acontecendo no Brasil. A dona Maria Rosa, ela diz o seguinte: e agora, Vitorina? Minha filha quer prestar vestibular, mas depende da conclusão do último ano. Será um ano perdido para ela? Tenho pena desses jovens, pois não é só a minha filha que está nessa situação. Concordo com os professores, mas eles tinham também que pensar nos alunos. Ora, dona Maria Rosa, eu vou ser honesto para a senhora, o pleito dos professores é justo, mas eu acho que o pleito dos professores hoje se perdeu no cunho político. A máquina política hoje é de esquerda, porque ela é sedutora, ela promete um mundo perfeito. A máquina de esquerda vende uma imagem de algo que não existe, nunca vai existir, que é a igualdade. Você não tem como igualar desiguais. Isso não existe. Então, eu concordo com a senhora e tenho pena desses jovens, honestamente, porque não são poucos, são milhares de jovens que têm vestibular no final do ano, que precisam do certificado de conclusão, aqueles que forem aprovados nos seus cursos, nas suas provas, vão precisar do certificado de conclusão e não tem, porque os professores do estado do Rio Grande do Sul, e olha bem, vou deixar bem claro, não é o CEPERGS, estou dizendo aqui, os professores do estado do Rio Grande do Sul que se fizeram representar na Assembleia agora à tarde, portando bandeiras de partido de esquerda e com gritos meramente políticos, que não tinha nada a ver com a categoria profissional, votaram por manter a greve. Essa é a realidade. Dona Carla, eu só gostaria de fazer uma homenagem hoje a um dos aniversariantes. Eu gostaria de falar um minuto a respeito disso, porque eu já tenho citado ele diversas vezes. Quem conhece a literatura alemã conhece Schiller, Friedrich Schiller, que nasceu em Marbach, o nome da cidade é Marbach am Neckar, que é um rio perto de Stuttgart, e lá na Alemanha. Faleceu em Weimar. Friedrich Schiller foi um dos mais importantes poetas e historiadores, um dos homens, um dos filósofos mais cultos da história da Alemanha, que lia Goethe, que lia Kant, que lia todos aqueles grandes, Plutarco e etc., Shakespeare também. E ele constrói uma grande amizade com Goethe. E as cartas que foram escritas por ele, enviadas a Goethe, Goethe a ele, se transformaram icônicas dentro da literatura da Alemanha daquela época de Weimar. E esse homem, que tinha um vício, aliás, ele tinha dois vícios: fumava e bebia muito. Morre de tuberculose. Ele era médico, imagina um médico bebendo e fumando, mas ele dizia que aquilo era o ópio da vida dele, que ele para escrever precisava disso, etc. Ele abandona, inclusive, até a medicina. Então, hoje é um dia importantíssimo para todos os alemães e para todos aqueles que gostam da literatura alemã, da formação da Alemanha, dos clássicos da Alemanha, como o Bandoleiro, Sturm und Drang, outro livro escrito por ele, que fez também grande sucesso na sua época. Então, esse é o aniversariante de hoje, além de Martinho Lutero. Mas eu tenho um aniversariante especial, que é a minha neta Manuela, que está completando 5 aninhos domingo. Um beijo para minha neta Manuela. Saúde e conhecimento, né? Porque isso é o que vai ser importante na vida dela. E amor que ela tem, afeto da sua mãe, da avó, do vovô e de todos nós. Um beijo, Manuela, bem especial. 5 aninhos é uma idade maravilhosa. Eu amo. A 1000 por hora. A 1000 por hora. Tem que ter pique, não é fácil. E um vovô apaixonado, né? Vovô apaixonado, babando, tá certo. Muito mais que vocês possam pensar. A reforma trabalhista entra em vigor amanhã e a gente vai então analisar alguns pontos da reforma trabalhista, como, por exemplo, fique de olho, acordo coletivo. Convenções e acordos coletivos prevalecerão sobre a legislação em pontos como jornada de trabalho e home office. Então, convenção coletiva vale
muitas vezes, até mesmo se a lei disser alguma coisa diferente. Sim, a convenção coletiva vai se sobrepor à lei. Essa é uma grande encrenca que, digamos assim, o trabalhador não quer, e a explicação é simples. É porque a convenção coletiva é firmada pelos sindicatos, e hoje os sindicatos estão babando por dinheiro. Eles querem, com o fim do imposto sindical, os sindicatos estão na rua hoje fazendo arruaça por causa disso. Exatamente. Sim, eles estão desesperados atrás de dinheiro. Eles querem recurso, eles querem dinheiro. Sim, porque agora não se iludam. É o fim da contribuição obrigatória. É fim do imposto sindical. E aquela contribuição facultativa que alguns tribunais por aí, né, ao sul do Equador, andam dizendo que era obrigatória e que não tem que fazer contraposição. Tem que ter autorização do trabalhador para descontar. Não o trabalhador tem que fazer oposição àquele desconto. Aquilo é um absurdo, uma barbaridade, uma safadeza e que nunca foi combatido pelos nossos tribunais. O Ministério Público do Trabalho várias vezes tentou. Eu conversei com promotores do Ministério Público do Trabalho, eles entraram com ação, mas não adianta. O TRT4 aqui tem uma paixão por sindicato que ninguém entende. Agora, não pense, trabalhador, que você está livre dos sindicatos, o seu bolso está livre dos sindicatos. Quem gosta de sindicato, parabéns. Continue contribuindo, é só dizer eu quero continuar sócio, pronto, tá tudo certo. Nós temos 15 mil sindicatos. Sabe por quê? Vou explicar por quê. Porque nos acordos coletivos, e eles se sobrepondo à lei, os sindicatos, Marne, certamente vão colocar contribuição confederativa, contribuição de não sei o quê, vão botar uma bobagem dessa para arrumar dinheiro. E aí sabe o que acontece? Quem está negociando do outro lado é o sindicato patronal. Aí a empresa pensa assim, não sai do meu bolso, é do bolso do empregado? Quanto é que vocês querem botar aí? 1%? Pode botar, é por mim. Tá, 1%, e vocês param de me encher o saco. Pronto. Aí os sindicatos vão lá e pimba. Então, trabalhador, você não está livre dos sindicatos, não. Eles certamente vão enfiar a mão no seu bolso nesses acordos coletivos. E como os acordos coletivos, como a Carla falou, vão se sobrepor à lei, Deus nos proteja. Mais um ajuste. Eu só gostaria de saber o seguinte: o cidadão, o empregado, ele é obrigado a ser sindicalizado? Não. Mas aí não seja sindicalizado. Não, ele é obrigado a ser sindicalizado. Mas ele pode ser sindicalizado e não contribuir. Então, porque ele... Pode? Hoje não pode. A partir de agora, a partir de amanhã, a partir de agora vai ser o seguinte: ele é representado pelo sindicato. E o argumento do sindicato é de que, mesmo não sendo sindicalizado, ele faz proveito do acordo. Só que esses acordos são os acordos de jeca, né? Porque só quem perde é o trabalhador. E o sindicato, anota, os sindicatos vão começar a enfiar em todo o acordo, eles vão enfiar uma contribuição federativa, eles vão botar o nome para meter a mão no teu bolso. Eu sou contra sindicato, mas por que o empregado diz não ao sindicato? Porque o sindicato não faz nada pelo empregado. Por que o empregado não entra? Ele se nega ao sindicato. Por que ele não faz isso? Porque o sindicato não faz nada. Vou perguntar uma coisa para fazer uma pergunta ao contrário. Por que o empregado não nega o sindicato? Eu não quero entrar no sindicato, não quero saber de sindicato. É uma picaretagem. Mas não adianta. A lei diz que você tem que entrar na marra. Mas eu não posso. Mas tu é obrigado a contribuir? Não é obrigado a contribuir, mas você é representado por eles, querendo ou não. Aí eles criam sindicato aí, de tudo que é jeito. Tá, mas dentro não dá dinheiro para eles. O sindicato Mas dentro não dá dinheiro para eles. Sim, o sonho de todo trabalhador é só contribuir com os sindicatos quando ele quer. Quando ele quer, que eu digo é o seguinte: olha, o meu sindicato me oferece atendimento médico, me oferece departamento jurídico, me oferece dentista, pô, então eu quero. Como era antigamente, Mari, lembra? IAPTEC, IAPI, IAPC, os institutos, eles conquistavam o trabalhador oferecendo serviços. E aposentadoria. Você contribuía e eles te davam retorno, né? O que aconteceu? No Brasil, o sindicato virou um negócio milionário. A carta patente sindical, bom, você viu, né, o cara esse do PDT, o presidente do PDT, se viu lá quando era ministro do Trabalho. Teve até denúncia lá de cartas sindicais, que saía de qualquer jeito. É um negócio maravilhoso ser dono de um sindicato hoje. E o nosso sindicato de comunicação, como é que é? Não é sindicato de comunicação, são os sindicatos radialistas e dos jornalistas. Existe também? Tem, o sindicato dos jornalistas tá mal das pernas. São dois sindicatos. São dois, de dinheiro. E o no nosso caso, os radialistas.
salário não faz nada pra gente. Parecia eu tiro minha carteirinha já. Não coisa nenhuma. Hoje O sindicato não radialista. vamos falar muito de sindicato, não vai dar um jogo. Férias. Vamos falar de férias. Mudança nas férias. Trabalhador poderá tirar até 3 férias por ano, sendo que um dos períodos tem que ser superior a 14 dias. Usou outros 5 dias no mínimo cada um. Então, 14 dias e depois os outros 5 dias no mínimo cada um. Acham bom? Acho bom, né? Agora, quem trabalha em rádio e televisão não tira férias? Não tira, exatamente isso. Eu já tô acostumada. Não tira férias? Mas aí é o seguinte. Não, mas é o seguinte, ó, a lei. Mais tira férias. Não vem da bancada. Mas a lei. Então, tem Mas eles não estão de... a menina tá de férias. Não, e a Magda? Mas a Magda tá trabalhando. A Magda não tá de férias, a Magda tá trabalhando. Falou isso, já tá andando de Camaro, motorista agora. Tá, amanhã também eu vou. Tá de Uber Black. Eu vou da banda amanhã. Uber Black. A jornada dos trabalhadores poderá ter até 12 horas, desde que haja um descanso de 36 horas. Então, pode acontecer uma jornada de até 12 horas, mas tem que ter um descanso de 36 horas. O pagamento da contribuição sindical, não vou voltar ao assunto, porque o Vitorino já explicou muito bem. A demissão poderá ser acordada e a homologação da rescisão não precisa mais ser feita em sindicato. Eu acho que esse poder também foi perdido, eles também estão reclamando. Por isso que estão desesperados, né? Estão tirando o poder dos sindicatos, aí eles ficam que nem cobra que perdeu o veneno. E olha aqui, Chicão Tofani, trabalho home office. Esse trabalho home office é uma modernidade, muitas pessoas estão trabalhando, né, neste modelo. A remuneração é feita por tarefa e não há controle de jornada. É o futuro, a prestação de serviço. Trabalhar em casa. Já existe uma. Eu trabalho em casa, de manhã estou sempre trabalhando em casa. Você sabe quem é que faz isso, Chicão? Também. E começou com essa liberdade de horários, começou com a liberdade de horários e até de comportamento, sabia? Foi a Microsoft. Microsoft, ninguém tinha horário da Microsoft. E hoje a Microsoft trabalha... Mas tinha produtividade. Sim, mas aí que tá, a Microsoft funcionava assim, tem que desenvolver um aplicativo auxiliar para o navegador Explorer. Aí chamavam 4, 5 programadores, vocês têm para desenvolver isso aqui, vocês têm 40 dias para desenvolver isso. Pronto! Chegando no objetivo, tá tudo ótimo. Antes do prazo, 40 dias, tá aqui, ó. Tá aqui o script pronto, tá aqui o programa pronto. E as pessoas trabalham também para receber remuneração, porque atingiu o objetivo. A sede da Microsoft em Redmond, no estado de Seattle, a sede da Microsoft tem quadra de basquete pro intervalo. E não tem intervalo. O intervalo tu faz. Cansou, tá com dor nas pernas, pô, levanta. Mas quando tu tá cansado, agora tu sai, vai ali no bar ali. Jogar uma cestinha, O senhor gosta de basquete? O senhor gosta de basquete? É um jogo interessante, mas o Brasil é uma gracinha. Um barrigão desse correndo atrás da bola e caindo em cima da bola. O que tu achou disso aí? Que barrigão, rapaz. Eu não tenho barrigão. O que o senhor tem? Eu tenho um deslocamento da bordinha de catupiry. Em excesso. É uma bordinha bem recheada. É uma borda recheada de uma pizza. Não é. Aquela cintura afinadinha eu não tenho mais. Mas olha também aqui, ó. a homem com 60 anos afiladinho. Mas o Chicão tá inteiro. Mas ele também tem bordinha de catupiry. Não, tem 59. Uma fase 60. Ele tem bordinha de catupiry também, não vem? Pequena, meio pequena. A Suzy tá dizendo aqui no Facebook: hoje não tem pra ninguém. Vitorino com essa camisa rosa está um docinho. Poxa, a Vanessa, obrigado. Boa noite, adoro todos vocês. A Liane, boa noite, lindos, assistindo vocês. Adoro, Chicão está fashion. A Vanessa é top, agora a Suzy não é. Ah, para! Imagina se todo mundo gostasse só de ti, que coisa chata. Imagina a cueca rosé, imagina você chegando com a mulher no motel. Olha, enganei, não é o parceiro. Marinho, o cara tá de Fanta laranja e tá... Essa roupa é de Siddhartha Gautama. Não, isso é suquita. O laranja dos budistas é a suquita. Do Tibete, até o Namastê aqui. Tio Suquita, tu tá próprio hoje. O tio da suquita. Tá até vestido, só. O senhor não sabe que o senhor era budista também?
Ele é budista? Não, é que eu leio bastante sobre Siddhartha Gautama e o Dalai Lama, eu sou fã dele. Um dos melhores livros É a cidade que eu queria conhecer, Dharamsala. Isso, um dos melhores livros foi esse Siddhartha Gautama do Hermann Hesse, né? O Hermann Hesse contava a história de Siddhartha de uma forma mais romancesca. Eu conheço bem Hermann Hesse, para mim foi um dos maiores escritores, norteou muito a minha juventude. Eu comecei a ler Lobo da Estepe e depois Demian, que para mim é o melhor livro dele. E li o livro dele, Fernando Capello Gaivota. Não, mas não é do Hermann Hesse. Não é do Hermann Hesse? Não, eu não me lembro o autor, mas não é do Fernando. Jonathan Siegel, uma história muito legal. Posso continuar aqui lendo? Por favor, senhora. A Margarida adora ouvir a Carla, o Vitorino e Marne. Mas eu deixei vocês conversarem e tal, se decidirem se era ou se não era e tal, agora Tá voltei. indicando com ela. Adoro ouvir Carla, Vitorino e Marne. Com o Chicão dou risada. Ótimo final de semana para todos. Por que ela dá risada? Nós estamos decepcionados. Aqui, ó, a dona Gilda Braga de Pelotas está decepcionada conosco. Assim, Por quê? Ela é de Pelotão, ela disse, admiro muito. Pelotão, onde é que é? Eu acho que é um bairro de Pelotas, não sei, eu sou de Pelotão. Nunca ouvi falar. Meu nome é Eu acho que de Gilda repente Braga. foi... Não, peraí. Ela é de Pelotas. O corretor... Não existe. Não, peraí. Tu não pode odiar, Vitorino. Não. Pelotão, Dona Gilda. Não é, dona Gilda. Desculpe, dona Gilda. O corretor deu um tombo na senhora, a senhora corrigiu. E deu um tombo contigo, exatamente. Porque eu achei que Pelotão era um bairro. Que barbaridade. Desculpe, dona Gilda. Dona Gilda Braga, ela se diz decepcionada com a nossa opinião. Ela diz o seguinte: gostaria de manifestar a respeito do aborto. Será que matando os bebês a gente acaba com o trauma da mulher? Não existe a pílula do dia seguinte? Ela diz: será que temos o direito de escolher quem deve morrer? Olha, dona Gilda, eu respeito a sua opinião, mas eu prefiro lidar com a coisa mais prática. Eu sou contra o aborto, mas eu acho que os casos hoje previstos em lei, eles estão amparados em aspectos psiquiátricos, psicológicos, assim como também estão amparados na literatura médica sobre anomalias e comprometimento da própria mãe com algumas gravidezes, o risco da própria mãe com algumas gravidezes. Então, assim, respeito a sua opinião, mas a minha opinião, infelizmente, é diferente da sua. Tá, mas eu sou Ela deve ser Agora eu vou te dar dois toques sobre o aborto, Vitorino. Eu sou um cara, opinião pessoal minha, não quero que ninguém siga pra mim, porque César dizia: se você quer ter sucesso na vida, não faz o que a maioria faz, porque a maioria quer fazer o que você faz para ser sucesso. Então a maioria eu não vou. Eu sou literalmente a favor do aborto, em qualquer situação, opinião pessoal minha. Os povos antigos, eles tinham um preceito: que o dono da criança, feto, sei lá o quê, é a mãe. A mãe tem o direito total sobre esse ser. No mundo animal, é assim. A leoa, se ela acha que o leãozinho nasceu, filhote com problema, uma perna quebrada, ela sacrifica ele em prol dos outros. Isso é uma lei universal do homem. Aí veio agora direitos humanos, ONG, porque o aborto, papá, eu sou a favor total ao aborto. Mas o senhor comparar uma criança com um leão? Não, mas eu fiz duas comparações do mundo animal e os antigos, como é que eram, para dar uma metáfora, como é que o aborto e a criança e a mãe é vista até no mundo animal. Tem muitas coisas do mundo animal que tem muito a ver com o ser humano, sabe? Eu acho que são dois aspectos. Primeiro o aspecto religioso. As religiões, a religião não permite o aborto. Tá, isso é um aspecto. Por quê? É um aspecto. E o aspecto é um aspecto da ciência. Porque a religião já prejudicou muito a humanidade, né? Mas o que a religião faz de bem? Mas a religião depende da fé da pessoa, de cada pessoa. O senhor é um religioso. Mas eu sou religioso. O senhor é uma religião afro. Um outro tipo de religião. Sim, mas a sua religião tem preceitos de bondade, de ajuda ao próximo. Mas não tem hipocrisia. Pois sim, mas a hipocrisia faz parte numa coisa que é importante. Se a mãe não quer o filho, a mãe teve um problema, foi estuprada, aconteceu uma coisa, ela não
não pode abrir mão do Chicão filho Tofani, em prol de uma religião que não todas tá nem aí. as religiões são perfeitas. Elas ensinam a amar a Deus, elas ensinam a amar ao próximo, o respeito, etc. Todas as religiões são maravilhosas. É o homem que deturpa o que está escrito no livro sagrado. É verdade. É o livro, o homem deturpa. Olha, eu tenho o Alcorão, eu tenho a Bíblia, eu tenho todos os livros religiosos, os grandes livros religiosos, Torá, o Torá, a Torá, a Bíblia. Tens uma religião, Marne Barcelos? Olha, sinceramente, já tive. Qual é que foi? Hoje, igreja católica. E agora? E hoje não, eu não vou à igreja. Esses dias eu fui à igreja. Não vai mais na igreja? Não vou mais na igreja. Desconfiança, mas padre? Não, conversar, isso eu fazia naquela época. O senhor tá Não, o senhor tá me debochando de uma coisa de religião. O senhor é um debochado. Não vamos. Não vai se confessar, Religião é uma coisa muito íntima. Você pode conversar com Deus em qualquer lugar. Você pode conversar com Deus aqui parado enquanto os outros estão falando. A sua conversa com Deus é uma coisa íntima, mas tudo depende da fé que você tem em Deus. Se você não tem fé, você vai conversar para quê? Não adianta nada. As pessoas com fé, né, essas se ajudam. Tem que ter pessoas que não têm fé, tem pessoas que não acreditam em Deus, tem pessoas que acham que Deus nunca existiu. Esse é um conceito de Spinoza. E que devem ser respeitadas. Claro. Spinoza dizia que não existe Deus, existe a natureza. Como as religiões, os druidas diziam isso, os celtas diziam a mesma coisa. Essa origem de Spinoza vem dos celtas. Então cada um tem a minha origem monoteísta, porque a minha família é descendente direto dos troianos. Quem tem fé e quem tem religião, tu acha que é mais fácil a pessoa aceitar, a pessoa entender a morte? É mais fácil. Porque esse entendimento da morte é uma coisa que faz parte da vida de todos nós, mas quem tem fé, quem acredita talvez que tenha uma continuidade, ela prepara melhor. Ela nos prepara melhor. Eu puxei encara esse melhor a vida e a morte. Porque hoje, mais cedo ou mais tarde ela chega. Nós lamentamos que chegou cedo pra atriz Márcia Cabrita, né? Márcia Cabrita, uma comediante, uma atriz que fez sucesso, em especial no Sai de Baixo, hoje faleceu aos 53 anos. Ela que vinha já há 7 anos lutando contra um câncer, de útero, né? De ovário. Ovário. Exatamente. Hoje faleceu, deixa uma filha adolescente, né? Vai deixar saudades. Os colegas relatando que ela era uma pessoa especial, que mesmo na doença ela estava junto, estava fazendo piada, estava sorrindo, né? Então é uma pessoa que realmente deixa o nosso mundo, mas quem sabe ilumina um outro mundo. Coisa rara, porque ela fazia as pessoas rir, né? Raro hoje você fazer alguém rir, né? E é por isso que esse programa tem todo esse sucesso em Porto Alegre, em todo o estado do Rio Grande do Sul, porque as pessoas veem o programa e as pessoas morrem de rir, né? Tem uma que tá dizendo assim, mas não de mim, porque eu faço estilo Blade Runner. Não, Chicão, ele tá dizendo, tô morrendo de rir até agora do tio da Suquita. Não adianta. Olha aqui, ó, o Marcos de Porto Alegre tá dizendo assim, ó, o Vitorino, diz pro XT que o Halloween já passou. Ele tá parecendo uma abóbora, mas tá elegante, uma abóbora elegante. Olha o fair play. Eu vou dizer só pra ele o seguinte, que o Marcos do planeta que tem o uniforme mais bonito é a laranja mecânica. Chicão, quer saber de uma coisa? Só quem se garante usa uma camisa laranja e uma camisa rosa também, entendeu? A camisa rosa já a vida dele é rosa. Não, eu acho bem bonito também. O apelido dele quando era guria era rosinha. Agora, quando o Chicão Tofani, se garante que ele veio aqui, o Chicão Tofani, com as unhas pintadas de roxo. Vim. Eu acho legal os homens pintados. Hoje tá pintado de quê? De meleca? É nude. É nude. Que a Loren, do Estúdio Loren, cuida da minha beleza. Houve uma concorrência em Porto Alegre de vários estúdios que queriam estética discutir quem vai cuidar da beleza de Alberto Francesco. Não é pra qualquer um. E a Loren Estúdio, aqui vai um beijo pra ela. Amanhã eu vou lá passar parafina em todo o corpo e trocar a cor das unhas. E onde é essa pet? Fica... Ai. Não, isso aí vai. Opa, o programa? Vai em cima dele agora. E não em cima de mim. Só faz umas coisas legais. Onde é que tá a Magda? Magda vem segunda-feira, tá vermelho. Tá vermelho, Eu só posso dar amarelo. Aonde que ele vai que é pet? Olha o look dele. Olha o meu look. É Loren, lá na La Plata. A Loren, se olhar, a Loren se apaixona. Ele nunca saiu, faz 42 anos, saiu com uma mulher parecida com a Loren.
Denise, sempre assisto, é um programa diferente, porque cada integrante tem suas ideias e por isso se torna interessante. Foi exatamente o que Marne falou. A Marilisa, boa noite, bancada, acompanha o programa todos os dias, nos 2 horários. A Carla tá linda, Gustavo um charme, o Marne é uma enciclopédia ambulante e o Chicão tá colorido. Pô, o Luciano Kretschmer de Venâncio Aires, Luciano, presta atenção. Ele disse que ele está dizendo o seguinte: nesse programa só a Carla é musa, mas eu gosto e acho simpático os velhinhos da bancada, indiferente da roupa. Velhinho, que esse carinha aí? Sai comigo na noite. O Luciano Kretschmer. Vê se ele vai amanhã na Ilha dos Marinheiros, no backstage do aniversário do Lobão, com champanhe francesa à disposição. Eu sou convidado especial. Não ofende as pessoas. Mas que é isso? Não ofende. Mas ele é um cênico. Mas, Chicão, eu sou um velhinho. Mas, querido, é um velhinho com muito estilo. Esse cara não tem estilo. Ele agride as pessoas. Mas ele tá brincando. Não, é brincando. Tá acreditando em brincadeira? Quando o Vitorino me fez aquele... Tu chama o Vitorino de leitão e tá brincando. Eu não chamei de leitão. Uma vez chamou de leitão. É? Tu disse que tinha aparecido. Mas ele disse que eu era retardado. Tá, mas é uma coisa de baixíssima. Mas quem fala a verdade não pode ser responsabilizado. É verdade, eu tô falando que o senhor é leitão. A dona... Não, agora começou o festival de xingamentos da sexta-feira. Ainda bem que é sexta-feira, depois vem sábado e domingo, tá? Eu vou com o Dudu Alvarez, o único homem em Porto Alegre ficou com 1.348 mulheres esse fim de semana. Não começa. 1.350. Não pode dizer. Pode. O Milor Fernandes fez uma revista chamada... Qual é o nome da revista do Milor Fernandes? O jornal aqui. O Pasquim? O Pasquim, baseado nisso aí. A mulher nota 1000 dele. Aqui não pode. Aqui é tudo xiita, conservador. Tudo Salomão teve 1000 mulheres? E aí? O Dudu não pode ter 1.348? Pode. Eu já passei de 1000 há muito tempo. Pode, mas a Jéssica não tá aí hoje. Se ela tivesse já levado. A Jéssica, sabe quando eu aprendi a Jéssica na rua? Sopa de hospital. Não. Que barbaridade isso. Nossa colega não está presente. Não, o pessoal diz que era sopa de hospital. Cartão vermelho pra todo mundo. Cada um tem o seu apelido. Boa noite. Tá, vamos. Boa noite. Clair Chaves está dizendo que o Chicão parece um prisioneiro. Olha só, ele é só coisa de Guantánamo, que se veste laranja lá. Então, por que tu fala da Jéssica? Por que tu não fala do Vitorino? Ele deveria ter ignorado esse WhatsApp. Ele falou coisa contrária a mim. Dá esse WhatsApp pro Marne. Não, fica aqui. Lê o que diz, lê o que diz do Vitorino aqui. Lê o que diz do Vitorino aí. Eu falei isso aí, eu não enxergo. O Marne não consegue. O Marne é analógico. Acabou a Essa bagunça. bancada tá perdida mesmo. Marne é analógico. Acabou a bagunça. Não programa bagunça. Isso é o vilipêndio. Vamos a outra notícia. Novo remédio, Não, isso é o gente, comportamento embele. 200 mil. Comportamento embele. Perdi o controle. Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Isso, a gente teve hoje um momento tenso porque a imprensa em Brasília está tentando saber qual serão as mudanças que o presidente Michel Temer vai encaminhar segunda-feira pela manhã à Câmara dos Deputados na legislação trabalhista que entra em vigor amanhã. Por quê? A legislação trabalhista, todo mundo sabe, está gerando polêmica, a gritaria do sindicato. Trabalhadores de verdade, todo mundo. Eu posso me aposentar com 59 anos e 11 meses Não. e 10 dias? Não? Não. E não tem nada a ver. Isso é a reforma da Previdência, estou falando da reforma trabalhista. Então tô livre. Então, assim, segunda-feira, o presidente Michel Temer vai mandar à Câmara Federal um projeto com alguns itens que alteram essa legislação, que ele entendeu que foram deturpados, ou enfim, não estão de acordo com o pensamento do Executivo. Esse final de semana é um final de semana que a imprensa, os jornalistas em Brasília vão enfrentar muita dificuldade de tentar saber que conteúdo será esse que o Michel Temer quer alterar. Já se sabe que algumas coisas são previstas, como, por exemplo, preservar a mulher grávida de ambientes insalubres. Isso, a lei ficou um pouco dúbia e o Michel Temer quer corrigir. Então, vai encaminhar restabelecendo a precaução e os cuidados com a mulher, com a gestante, em ambientes insalubres. Outra coisa que o Michel Temer pode alterar e se comenta muito é exatamente no tocante à carga horária e à obrigatoriedade de cumprimento.
Mas a principal discussão é a sobreposição, ou seja, os superpoderes dados aos acordos coletivos. Essa que é a grande discussão. Michel Temer vai ou não no projeto de lei que ele manda segunda-feira à Câmara restabelecer a lei sobre os acordos coletivos. Essa é a grande dúvida e essa é a grande preocupação que tem o trabalhador. No tocante à restauração do imposto sindical, já se tem esse assunto como encerrado. Tá morto. Michel Temer disse que não vai estabelecer. E a reforma da Previdência, quais são os últimos? Essa não vai acontecer. As últimas da reforma da Previdência é a seguinte: querem fazer uma mini reforma, o Mário Marcelo, e estabelecer. Deixar para o próximo governo. Eles querem estabelecer 3 regras básicas. Que a idade? Eu concordo com essa. Se for só essas 3, eu concordo. A idade? Que é idade mínima 65 anos para homem, 62 para mulher. Tempo de contribuição de 25 para 15 anos. E essa para mim é a mais importante, a que vai consertar tudo, a unificação do sistema previdenciário. As regras vão valer para a iniciativa privada e para o setor público. Ou seja, chamando de gari, unificar os regimes. Unificar os regimes. Ô, Chicão, só um pouquinho que essa notícia é importante. Se a reforma da Previdência for encaminhada somente com esses 3 dispositivos, eu desde já apoio a reforma da Previdência. Desde já, mas com essas 3 mudanças. Porque eu acho importante que se mexa na idade. Acho importante, isso é regra em países de primeiro mundo, o mundo inteiro. 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres. A expectativa de vida aumentou, é preciso estabelecer. Não, e tinha algumas farrinhas por aí que proporcionavam aposentadorias com 45, 47, 49 anos. Acaba isso. E a unificação dos regimes, ou seja, uma mesma previdência para setor público e setor privado, e de 25 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição. Se for só essas alterações, eu acho que está bem razoável, e essas eu acho que passa. E ter essa camisa, uma camisa XT de algodão egípcio na cor dos garis. Eu sou fã de gari. Eu fiz uma vez um programa junto com os garis num caminhão na noite, imitando Otávio Mesquita. Os garis vão todas as vezes, passam na frente da minha casa, entro na minha casa, converso com eles. Então quem disse isso Marni, é uma discriminação retoma total. De novo então o assunto, terminado o comercial. Não há dúvida dos 20... Garia comercial, DMLU, presta um serviço à comunidade. Os 25 anos, de contribuição volta para os 15 que são os 15 atuais, não é isso? Isso. Então vai continuar com os 15 anos e não os 25 anos de contribuição mínima. Para se aposentar com salário mínimo, né? Não. 15 anos de contribuição mínima, e a idade vai para quando? 65 para homens e 62 para mulheres. E hoje é? Hoje não tem. Hoje é a soma daquilo. Aquele 90 é o 65, 95, 85, que eliminou o fator previdenciário, mas na minha opinião criou mais problemas ainda para o trabalhador. Chegou a se aposentar, falta muito tempo, né? Sim, ele vai fazer 60 anos em 2022. Não, ele faz agora. Não, em 2022. Agora ele vai fazer 59. Não, ele vai fazer 60. Não, ele vai fazer 58. Confessou. Sim, ele confessou isso há 3 anos atrás, quando começou o programa. Mas isso não precisa lembrar. Se ele conseguir assumir agora os 60, tá ótimo. 60 anos. Você vai tirar aquela carteirinha que eu tenho de idoso? Não, aí é pagar um vale. Tu gosta disso aí, né? Olha, vou dar um tempinho aqui mais para a leitura de uns outros telespectadores, a opinião e o carinho dos nossos telespectadores. A Márcia está indignada. Ela diz que nunca foi de partido político. Hoje as bandeiras em massa eram do CEPERGS. Nós somos o sindicato. Lamento não vivenciarem a realidade da escola pública. Não é verdade, dona Márcia. As fotos mostram, a gente recebeu fotos hoje, elas mostram fotos que tinha bandeira de partido político, sim. As bandeiras amarelas do CEPERGS, a sigla do CEPERGS, essa estava lá, tinha algumas bandeiras, mas tinha muita bandeira de partido político. Tá certo? Eu entendo que a senhora quer defender a categoria, mas não vamos soltar com a verdade. O Jonathan Cardoso, gostaria de agradecer a bancada, porque por meio da bancada conheceu a Karina Cartomante. Tudo o que ela falou aconteceu. Só estão mandando este recado hoje porque neste dia aconteceu a última previsão. Pessoa completamente do bem. Obrigada, bancada. Jonathan Cardoso, viu só? Chico Antofani. Karina é uma grande cartomante, uma pessoa do bem aí.
que é craque, número Ela 1 é do Rio Grande muito do do Sul. bem mesmo. Boa noite, legal. Coloca uma propaganda do Vitorino da Rádio Pampa das 15 às 17. Só que não dizem qual é 97.5, né? Sim, a Rádio Pampa FM 97.5 e AM 970. Vai aí pra produção, Ligue lá que então. tá lá a Paula, o Aliano Sassi, a Paula Cardoso e eu fazemos as tardes da Rádio Pampa lá com bom humor. Se Deus quiser, logo é uma Atualidades Pampa no rádio, porque o Alindo é uma figura maravilhosa, a Paulinha também. Ah, não rouba, são bons profissionais. Se deu certo na TV, por que não pode dar certo na rádio? Pampa News, né? Bom, daí a gente tem que ir tudo pra Cara, rádio. que tem mais ibope, cara, que tem todo mais mundo pra ibope nas rádios da Rede Pampa de Comunicação, se chama Rádio Alberto Grenal. Francesco Stofani, na Grenal. O único que recebe 8.000 visualizações por apresentação. Tá lá nos computadores da Grenal. Tudo bem. Boa noite, caros amigos da bancada. Tu é pop, a gente sabe disso. Mas estão me chamando de tangerina, de Ah, tudo mas tudo aqui. bem, ignora, é só hoje. Como é que é? Te chamaram de aborto? Não, disse que eu tinha que ser abortado. Agora tu vê, o barbaridade. ciúmes é tão grande de mim. É que a minha vida é um Réveillon, né? Entendeu? E a vida deles é um purgatório. Entende? Que as Boa mulheres nada a noite, ver em casa. caros é a mesma coisa que o Vitorino. amigos da Ele bancada. vai pra casa agora fica sozinho, lendo revista, indo pro banheiro. E volta pro banheiro lendo revista. Não, Vitorino, Todo dia. não precisa disso. Depois volta suado e lendo revista. Não sou uma pessoa pra Cadê o Buda aí de dentro? Cadê, hein? Por favor. Boa noite. Lá embaixo. Caros amigos da bancada, poderiam comentar o afastamento do apresentador do Jornal da Globo, William Vac, por suposto comentário racista, que tal como Boris Casoy, que também já fez comentário depreciando garis por serem humildes? Gostaria de entender por que ainda há pessoas ditas cultas, mas que têm ideias tão ultrapassadas. Bruna Venturini, de Canoas. A respeito dessa notícia, Bruna, nós comentamos ontem, né, sobre o afastamento do jornalista William Vac, também do fato ocorrido, que ocorreu há um ano mais ou menos, na eleição dos Estados Unidos, na eleição americana, e que, retomando um pouco, ele estava quase entrando no ao vivo e um carro começou a buzinar, ele olha para trás, né, xinga e tal, o carro, a pessoa. A gente comentou longamente isso ontem. E aí, na sequência, ele diz que aquilo ali só podia ser coisa de negro, mais ou menos isso, né, Marco Vasconcelos? Foi exatamente isso. E hoje tem a repercussão de tudo isso, e quem publicou o vídeo, sabe quem publicou? Quem? Foram dois, Diego Rocha Pereira, que é operador de VT e ex-funcionário da Globo, e Robson Cordeiro Ramos, designer gráfico, que foram os responsáveis. O operador de VT, Diego Rocha Pereira, estava operando e não acreditou no que escutou, né, a princípio, e aí pegou o celular e gravou. E aí eles disseram que na princípio eles não queriam toda essa repercussão, que só queriam questionar toda a história, como é que o jornalista falava dessa forma e tal, e mandaram o vídeo para um grupo de líderes do movimento negro. Mas depois, e para mim essa informação contradiz exatamente o que eu disse agora, o vídeo foi gravado há cerca de um ano. Sobre a demora na divulgação, a dupla garantiu que tentou espaço em alguns veículos de comunicação. Então, como não queriam a repercussão, mas não conseguiu apoio. Chegamos a ouvir: se não é do William Bonner, não interessa. Mas o que deu o William? Porque é mais personagem. Que na verdade é o seguinte, Exatamente o Marney, tem alguns grupos que monitoram, porque eles fazem dessa coisa do racismo uma espécie de bandeira, uma razão de viver, enfim, e tem que se respeitar, são grupos que querem. O fato tá que não se pode fazer um comentário como esse em frente a uma câmera. Lembra do ministro Recupero? Sim, sim. Aquilo que está ali, que eu estou apontando agora, câmera, ela é extremamente perigosa para quem não sabe o que está dizendo, para quem não sabe o que está falando, para quem não presta atenção no que está dizendo, quem está agredindo. Então as pessoas dizem assim: não, porque vocês têm espaço, coisa e tal. Eu já ouvi de tanta gente: não, porque se me der espaço eu vou arrebentar, vou fazer acontecer.
Não faz. Na hora que você fica em frente a essa câmera aqui, que você tem certeza de que dezenas de milhares de pessoas estão assistindo você e que cada palavra que você disser, você será responsável por ela, a coisa muda. Muda e muda muito. Nós somos formadores de opinião. Eu não posso admitir que um profissional de alto nível, em frente a uma câmera, se preparando para gravar ou sabendo se está rodando ou não, fique manifestando uma opinião como essa que eu acho constrangedora, eu acho vergonhosa, sabe? Você... Esse é o auge do pedantismo. Pô, mas sabe o que aconteceu, né, Mari? Isso trouxe uma série de coisas de bastidores. O William Vac não é uma pessoa simpática, ele era malquisto nos bastidores. Quem fez isso é porque não gostava dele, armaram legal. Mas aí o nome deles, ó. Operador e aí, de VT já deve ter tratado mal, tá? Deve ter tratado mal, chamou câmera de não sei o quê, chamou mais ou menos como o Chicão faz aqui com a nossa rapaziada. Isso é mentira. O Chicão trata muito bem. O Toninho já disse 2 vezes que vai te pegar no estacionamento. Mas que mentira. O Davi, boa noite aos corajosos. Hoje o programa está ótimo. Imagino a Magda olhando pela TV e gritando: parou! Pro Marne sugiro uma máquina de escrever e um mimeógrafo. E garanto que a qualidade do produto será supimpa. Meu fraterno abraço, boa noite, Davi Hilbert. Eu me lembro do cheiro do álcool, né? Do mimeógrafo, aquele cheiro de álcool, né? Fazer aquelas cópias, e quando tinha tudo borrado, tinha que fazer tudo de novo, aquele papel, sulfite, aquela coisa, então era um custo, uma mão de obra, aquele cheiro de álcool, coisa horrível. A modernidade realmente hoje joga no computador, sai ali, imprime, já sai tudo prontinho no momento, as notícias, as informações, realmente a tecnologia ajudou muito. Quando funciona, né? Porque de vez em quando para tudo também, né? Dá um tilt ali, para tudo, você não tem notícia, não tem absolutamente nada. Então, eu quero dizer que o mundo, essa tecnologia que nós temos hoje e que chegou faz muito pouco tempo, transformou o mundo, né? Transformou os jovens de hoje. Quem é que hoje aprende a tabuada? Tabuada, eu não vi essa palavra dentro. Pois é, o somar, dividir. Antigamente o camarada pergunta: quanto 8 vezes 8? Quanto 9 vezes 7? Estava na ponta da língua. Hoje em dia o camarada. Na ponta da língua. A maquinetinha. Você tem que ir na maquinetinha, a garotada não sabe. E outra coisa, o pessoal nas lojas também não sabe mais disso, né? Já vem tudo pronto. Então não se exercita, não se pensa mais. Esse tipo de exercício da aritmética não existe mais na matemática. Então, é um assunto. E outra coisa, esses livros virtuais, então o cara lê a sinopse do livro, acho que lê o livro, ele não lê o livro. Exatamente. Eu tirei um curso de leitura dinâmica. Ou ele vai no... Pego a ponta do livro, da página, só livro, dou uma fisgada nos olhos e tem toda a informação. E você absorve, então. Absorvo. Muito legal. Bonita a sua camisa, viu, senhor Chicão? Essa é uma camisa que vai ser a cor do ano que vem, não é a cor das minhas camisas, edição especial, numeradas, que vai ter pingente de camurça, tudo, com pedras de olho de tigre. Pô, o Chicão, comparação, Chicão. O Chicão pegou o WhatsApp aqui, mandou resposta e beijo pra todas as gatas aqui. Mentira! Não faça isso. Tá faltando com a verdade. Eu não preciso disso, querido. Senhoras telespectadoras, quem não recebeu a resposta do Chicão, ao contrário, eu chamei até a polícia para monitorar minha casa. Tem 2 mulheres rondando a minha casa com uma caminhonete prata que elas entrar lá pra dentro. Elas querem estuprar você? É mais ou menos isso aí. Então deixa, cara. Não, que dói, deve doer. Ai, que isso, gente. Boa noite, Carla Krieger e bancada inigualável. O Chicão tem que falar mais. Mais? Que cara de cabeça aberta, apesar de eu não concordar com o aborto. Mas, Chicão, concorde em ser fashion e Bolsonaro 2018. Calma. E tem outra. Telespectadora afirma que o Chicão parece o mestre Kame do desenho Dragon Ball Z. Não nem que se tivesse laranja. O Chicão eu vou pegar e vou botar aqui. Todas as definições possíveis. Tô dizendo aqui que o Chicão parece um bolo de cenoura. Vamos ver se a gente consegue botar aqui, ó. Só pega as notícias ruins. Pô, eu deixei pra ti, tu não pegou nenhuma. Mas eu não tenho. Eu deixei. Esse espírito de leitão, ficar falando mal do colega. Falando mal do colega. Leitão é espírito de porco. Não, mas é pior. O leitão é pior que o porco.
Marne. Primeiro aniversariante de hoje, o senhor Martin Lutero, o criador do cisma, da divisão da Igreja Católica, criador do protestantismo, criador de um novo movimento que cresce a partir de 500 anos atrás, que nós comentamos tantas vezes aqui. Esse homem tinha uma personalidade extremamente forte. Eu li uma biografia dele há muitos anos atrás e ele dizia alguns palavrões realmente fortes, né? Já naquela época. Ele era de um temperamento, portanto é que ele promoveu, ele como frade promove essa divisão na igreja. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o maior número de luteranos no Brasil. Nós temos em torno de 600 mil luteranos aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de adeptos ao luteranismo. Outro aniversariante, já falei, o grande poeta alemão Friedrich Schiller, que estaria de aniversário hoje, que morreu com 48 anos de idade. Claude Rains é um ator britânico que fez um papel dos mais importantes na história do cinema. Vocês pelo nome não estão lembrando, mas o filme vocês conhecem, Casablanca. No Casablanca, ele é o oficial da polícia francesa em Casablanca que mata o oficial nazista que vai matar um representante dos povos libertários dominados pelos nazistas. Ele mata o Humphrey Bogart, está junto, que é o Rick, né? O Rick's Bar. Vocês conhecem a história, né? As Time Goes By, aquela música fantástica. Casablanca é um dos filmes mais lindos, de 1942. Mesmo, o Rick's? Não, foi criado no filme. Foi criado por o filme, o Rick's Bar, e fez sucesso no mundo inteiro. E o Humphrey Bogart com a sua peruca, né? Que ele usava peruca, um pequeno implante. Você já usou peruca, mano? Não, o Vitorino tá prestes. Vamos. Imagina o Vitorino de peruca dançando polidense. Não. Como é que é o polidense mesmo? Polidense é uma dança sensual que ela é muito boa pra mulher porque ela aflora toda assim os chakras e as coisas boas que a mulher tem, que às vezes fica retida pelo estresse. É aquela do um ferro do ferro do teto até o chão. Girando. Sabe que muito já bacana está cogitado até de entrar dentro assim, dessas competições. O polidense não é só uma coisa de história sexual, nada, é uma coisa Olha legal. Aqui que eu achei. Eu tô com os aniversariantes aí. O inventor russo da arma K-47, o Mikhail Kalashnikov, né? Que estaria de aniversário no dia de hoje. Richard Burton, famoso ator galês que casou 2 vezes com Elizabeth Taylor. Ele tinha um vício do alcoolismo que ele passou para a mulher também. Ela teve no final da sua vida um derrame. Quantos anos ele morreu? O Burton tinha 50 e poucos anos. Ele nasceu em 25, faleceu em 84. Deixa eu fazer o cálculo de quantos anos ele tinha quando morreu. Não tinha 60 anos. A sua idade. Ennio Morricone. Este, com todo prazer eu falo. A melhor música dele, The Bad, The Ugly. Isso. Que é a música da Malboro. Mal, etc. E ele tem o bom, o mal e o feio. Isso. Exatamente. O cinema Paradiso, que para mim é um clássico, e Era Uma Vez no Oeste, que é uma das músicas mais lindas do cinema. Esse homem é um deus, né? Ele na Itália e no mundo inteiro, né? Porque ele ganhou. Ele foi homenageado no Oscar, acho que uns 3 anos, 4 anos. Ele nasceu em 28, ele está com 89 anos. 89 anos. 109 anos. O ex-treinador de futebol e ex-jogador de futebol gaúcho, o Enio Rodrigues, estaria de aniversário hoje. E o ator Roy Scheider, um ator americano que fez o Tubarão. Vocês devem ter visto o Tubarão. Roy Scheider. Ele fez vários outros filmes interessantes. Ele fez uma plástica no final que ele ficou meio deformado, ficou meio diferente depois daquela plástica, né? Também o Marco Rodrigues, o Ângelo Paes Leme, que é um ator brasileiro que está completando 44 anos no dia de hoje. E temos o Jack Palance, falecimento de Jack Palance, Norman Mailer, escritor e jornalista americano, uma das figuras mais importantes do jornalismo dos Estados Unidos. E eu deixei por último Dino De Laurentiis, autor e produtor do cinema italiano. Não é o filme aquele que você me pediu, o filme do Dino De Laurentiis. O King Kong, a versão moderna do King Kong. O Último Imperador, o Conan o Barbo, o primeiro também. Isso, e o Dino De Laurentiis, ele é presidente do Napoli, da Itália. É a família dele. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas tá morto já. Não, a família dele. Acabou, Marvin? Eu acabei, sim, senhora. O mestre Kami aqui do desenho Dragon Ball Z,
É esse aqui, ó. Vamos ver se é parecido com o Chicão. Olha lá. Mas que lá, Chicão, o que ele fez contigo? Chicão. Tá divertido. O programa tá me desconstruindo, só que a Marjana veio sair, né? Não, tá não pode não, mas não, agora quando vier uma foto horrorosa de vocês, vamos botar. Uma foto caquética, a Magda de Bengala, dizendo até algum garotinho pra estar no Camaro meu, a sopa de hospital na corrida, o leitão aqui. Vamos botar todo mundo aí também. Aí. Claro que vamos. Vamos botar, viu? Só. Rapaz, eu tô chegando à conclusão que eu vou virar um zoológico, porque eu sou o Zé Colmeia, o leitão. Exatamente. O não sei o quê. Toda semana eu tenho. Toda semana eu tenho um bicho que habita no. Toda semana eu tenho um bicho diferente. Vitorino. O Itamar Coelho, de Aberta dos Morros, está dizendo o seguinte: Vitorino, eu tenho 58 anos, peso 72 quilos, tenho 84 centímetros de cintura. Eu corro 20 quilômetros dia sim, dia não. Portanto, é possível sim chegar aos 60 anos com cintura fina. É só começar agora com uma atividade física. Abraços para a bancada que eu admiro. Assisto sempre esse que é o melhor programa da TV brasileira. Itamar Coelho, de Aberta dos Morros. Parabéns, Itamar, mas vou falar com você. 20 quilômetros por dia, dia sim, dia não, tô cansado só de pensar. Vem cá, uma cintura de 84 centímetros não é muito ampla? Não, cintura não. Mas a minha cinta, não, mas eu acho que 84 centímetros é um negócio. Não é? Não é, Marco. Tô com essa uma impressão. Uma circunferência de 84 centímetros. Ai, será que a produção tem aí uma fita métrica? Não, o Vitorino tem que ser uma de 2 metros. Simone Maria diz o seguinte: boa noite. Hoje de manhã acordei e vi no Facebook que a filha de uma amiga minha está na UTI. A menina de 10 anos foi atropelada no feriado de finados quando atravessava na faixa de segurança por causa de uma perseguição policial. Lamentável o que está acontecendo no Brasil. E hoje, a esse respeito também sobre a insegurança, a casa da filha do ex-governador do estado, Tarso Genro, a Vanessa Genro, foi assaltada nessa tarde. Ela estava chegando em casa, foi abordada, 2 ou 3 criminosos vestidos de colete da Polícia Civil, abordaram, entraram dentro da casa, roubaram pertences, ainda não foi informado quais são os pertences que foram roubados, mas essa é a insegurança que a gente vive dia a dia. E é um perigo entrar dentro de casa, sair de casa, é uma hora que os ladrões... É a operação mais difícil. Tá chegando esse final de semana no Grande Prêmio Brasil da Fórmula 1, né? Interlagos. É nesse. Em Interlagos, onde... Despedida do Massa. Lewis Hamilton. O Massa sempre se despedindo, é impressionante. Isso que é a última vez. Todo ano ele está se despedindo, ele não sai. E o Lewis Hamilton já é campeão mundial da Fórmula 1. Merecidamente? Merecidamente, porque ele enfrentou um adversário à altura, que é o Sebastian Vettel da Ferrari, embora a Mercedes em alguns circuitos era muito superior à Ferrari. E acho que o título veio a coroar um piloto que, na minha avaliação, vai ser o maior do planeta. Por quê? Já tem 4 títulos. Schumacher tem mais 6. Schumacher tem 7. 7? 7. Ele tem 31 anos e vai correr mais 6 anos. Em 6 anos ele tira mais 3 títulos, já que tem mais pole position, que mais largou na primeira fila e vai ser com certeza o que mais venceu o Grande Prêmio do Lewis Hamilton. E bateu um tabu, né? O primeiro negro na Fórmula 1, campeão do mundo, que eu acho que isso é muito bacana para calar a boca dessas pessoas racistas aí que são os ignorantes. Ô Chicão, tem muita gente perguntando aqui no Facebook sobre a camisa. Brincadeira à parte, as pessoas estão interessadas em comprar. Como é que fazem, hein? Não. Tem uma porção de mensagem aqui. Pergunta pro Chicão onde a gente acha, como é que a gente... Facebook, Chicão Tofani Oficial, ou no Instagram chicão.tofani. Agora essa camisa não vai ser a camisa da série Réveillon que está sendo lançada. A série Réveillon é uma camisa mais transada, de 3 cores. Essa é uma camisa que eu fiz porque eu queria ver a reação das pessoas. Eu não sei se foi tão positiva, viu? Bom, mas as pessoas não são acostumadas com laranja. Não, as pessoas são mais conservadoras, não até no se vestir. Inclusive, o brasileiro é tão conservador, cara, que o Brasil é para ser o país, o Vitorino vai me ajudar nessa, que mais teria que ter carros conversíveis em produção. Porque nós somos um país todo tropical, desde o Oiapoque ao Chuí, com exceção do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em alguns meses do ano, é um país de verão. E nós não temos uma montadora com carro conversível aqui. A Alemanha, que é um país frio, né? Só importado. A Alemanha é um país frio, todas as montadoras têm carro conversível. Explicação: o europeu anda de carro conversível,
como se fosse um carro normal, fecha a capota. E às vezes até abaixa a capota e aquece a parte de baixo das pernas. E o carro tem assentos elétricos que esquentam o corpo, então é um dirigir muito prazeroso. E o Brasil, um país tropical, não tem carro conversível. Concordas, Vitorino? É verdade, é verdade. A Europa, o hábito do carro conversível vem desde o meio do século passado. Quando a Porsche começou a lançar aqueles modelos conversíveis, né? A Porsche tinha modelo conversível. Acho que ela foi a pioneira junto com os italianos. Foi um conversível Targa, que tirava o teto. Junto com os italianos, eles foram pioneiros e aí virou moda e a coisa sabia avançou. Que o brasileiro não gosta de cores diferentes. É que os também. primeiros... Cor laranja no Brasil para automóvel não vende, verde não vende. Na Europa eles gostam de cor quente. Agora, Chicão, o carro conversível, na verdade, ele nasceu conversível, né? Porque Ford Bigode, ela não tinha teto, o carro era conversível, o carro não podia ser de chuva. O carro nasceu conversível. Aliás, em relação a hábitos, é curioso. O Brasil, apesar de ser 50% um país tropical, porque vamos colocar país tropical 50%, né? Rio pra cima. São Paulo pra baixo, Mas eu acho que Rio pra cima, pegando Mato Grosso, todo aquele oeste, o Brasil é mais tropical. Minas, é quente. É quente. É um país quente. É quente. Tem um litoral maravilhoso que a gente não sabe explorar, infelizmente, né? Agora, eu tenho um primo que está viajando agora, ele tá em Bangkok, na Tailândia. Aí foi visitar a ilha de Pipi. Copipi. O nome da ilha é Pipi. O restaurante. É Copipi. Tu vem Copipi. Inclusive tem um restaurante em Porto Alegre com esse nome. Esse nome maravilhoso, Deixa eu explicar. Copipi é o estado em que fica a ilha. A ilha de Pipi. Bom, tá bom. Pipi Island é o nome dela. Não, eu não. E ele diz o seguinte, que a comida lá é muito mais barata que Porto Alegre. Pipi. Aí ele falou que teve em Dubai, comida em Dubai. Aonde fica essa tua ilha, Pipi? Tailândia. Na Tailândia, fica no Golfo de Bengala. Fica no Golfo de Bengala. Aí, pessoa que tá conhecendo, já tô achando que tu tá nos aplicando, não? Nós aplicamos o Golfo de Bengala numa outra operação. Era uma operação perto da pior que tem mesmo. Chicão, tá ali, ó. Pipi, só que é PHI. É a ilha. Não, Chicão, é a ilha de Pipi, do Golfo de Bengala. Copipi é o estado, é a região. Só na segunda-feira. Pesquise no final de semana. Beijo, tchau.